Estamos ao vivo. Bom dia, meu nome é Fabiane Campana, trabalho aqui no marketing do Grupo Gemad e a gente está aqui hoje para lançar nossa programação de lives. Serão lives totalmente focadas no profissional marceneiro, nossos clientes, 2 semanais, em temas que possam ajudar aí a marcenaria a se turbinar. Vocês podem sugerir temas pelas nossas redes sociais ali, Facebook, Instagram, YouTube, que a gente vai procurar um especialista e vai trazer aqui para vocês para esse bate-papo, tá bom? Nosso especialista de hoje é o Gustavo Maschi, da Corte Cloud. Ele vem falar para a gente aqui de combinação de produção interna com a terceirização, porque a gente entende que isso pode ajudar no momento atual e turbinar ainda mais aí a marcenaria para os próximos meses, né? Bom, Gustavo, você se apresenta, por favor, e apresenta também a Corte Cloud, que eu não sei se todo mundo conhece, tá bom? Legal. Bom, pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Gustavo Maschi, da Serra Bits, né? Serra Bits é a nossa empresa que desenvolve os produtos Corte Cloud e HelloMob. O Corte Cloud hoje é a maior plataforma de terceirização para o setor moveleiro do Brasil, né? E acho que talvez do mundo também, porque eu não conheço um produto similar ao nosso. Mas a gente estamos há 4 anos no mercado, né? Desde 2016, e atuando fortemente com as lojas da Gemad, onde você, marceneiro, pode fazer o seu pedido de corte, borda e furação através do computador ou do seu celular, né? Então, alguns acredito que já conhecem a nossa plataforma, e quem não conhece ainda, basta entrar lá no site da Gemad e tem o botãozinho lá, né, solicitar o vínculo com a loja, né, para fazer o seu pedido no Corte Cloud. Então, hoje tudo que a gente vai falar aqui é um pouco como funciona essa relação do Corte Cloud, das lojas da Gemad e da sua produção, né, na marcenaria, como que tudo isso pode funcionar de forma harmônica, né, dentro desse cenário de restrição social que a gente está vivendo agora. Bom, são 70 lojas, né, espalhadas pelo Brasil todo, então a maioria tem essa função ali no site, você entra pelo site mesmo da sua loja, vai em serviços lá, plano de corte, você já consegue acessar o botão da Corte Cloud. Depois é só fazer o plano e receber o retorno do vendedor já com orçamento, né? Isso. Gustavo, volta aí para o nosso tema e primeiro conta para a gente quando que terceirizar faz sentido para a marcenaria. Certo. Bom, então, a gente já vem, né, até antes do cenário de pandemia, né, a gente já tinha a gente percebe um movimento, né, pró-terceirização em grande parte do mercado, né? Então, motivos para que a gente não coloca assim, se terceirizar é bom ou ruim, né? Essa polarização, esse verdadeiro ou falso é muito raso, né, para definir se a terceirização faz sentido ou não para a marcenaria. E a gente procura entender o momento que isso faz sentido, certo? Então, primeiro, se o marceneiro está lá, ele teve que dispensar um ajudante, por exemplo, ele está sem mão de obra, né, e tem que trabalhar sozinho. Para ele manusear chapas inteiras, né, para ele trabalhar com esse manuseio de material pesado sozinho é muito difícil, né? Então, se ele pedir as tiras ou se ele pedir o plano de corte, ele vai ter que manusear peças e não chapas inteiras, né? Então, faz sentido se ele está com ausência de mão de obra, por exemplo, né? Ou outro cenário, no fim do ano, né, quando normalmente o mercado ele aquece muito, a gente tem uma demanda aumentada aí em 30%, 40% em alguns cenários, né? Então, para o profissional não dispensar uma venda, né? Porque ele normalmente tem a produção cheia, fica ali até apertado de prazos, né? E às vezes ele acaba tendo que dispensar uma venda porque ele não vai conseguir entregar no prazo que o cliente quer. Antes do Natal, por exemplo, né? Quando todos os parentes vão lá na casa, tal, tem que estar tudo bonitinho. E ele acaba tendo que dispensar isso. Então, para ele não dispensar a sua venda, né, ele acaba terceirizando e recebendo essas peças ali, agilizando o prazo de entrega dele. Lembrando que ele pode não terceirizar o ano inteiro, né, mas nesse momento pode fazer sentido para ele. Então, é um recurso interessante. E outros casos também, por exemplo, muitos marceneiros fecham negócio com construtoras, né?
e são serviços repetitivos, apartamentos iguais, né, com o mesmo layout de cozinha, o mesmo layout da churrasqueira. Então, esses serviços se repetem muito, né? Então, e também são grandes. Então, para ele não ter que cortar sempre as mesmas peças na marcenaria, ele acaba terceirizando, né? E outros Agora, casos, tipo acabamento, né? Fita de 2 milímetros, fita de 1 milímetro, que são mais difíceis de trabalhar, são outros fatores que ele pode terceirizar, só as portas, né? Só as frentes de gaveta, por exemplo. e quando ele terceiriza, ele tem que terceirizar todo o processo daquele projeto, ou ele consegue terceirizar só o corte, a chapa, enfim? Isso é interessante, né? Porque justamente isso também tem que fazer sentido para o marceneiro, né? Se ele não está acostumado a planejar peça por peça, antes, imagina, vamos pensar numa cozinha, né? Quantas peças ele tem lá? Ele tem a lateral, a base, a frente de gaveta, todo o corpo das gavetas, os fundos, né? Então é uma quantidade de trabalho grande, né? E às vezes o marceneiro não faz isso, ele corta primeiro as caixas, depois ele corta as prateleiras e vai montando o móvel, né? Se ele quiser trabalhar sem ter esse planejamento refinado anteriormente, né, que a gente chama de tiras full, né, é uma modalidade interessante para ele poder trabalhar. Então, ele não precisa pensar em todas as peças, ele pode pedir só as tiras, né? O pessoal de São Paulo chama até de fianco isso. Ele pode pedir os fiancos, tiras, né? Ou, sei lá, abrir a chapa nas larguras que ele quer e terminar os cortes na marcenaria, né? Então, a vantagem disso é que ele vai receber a tira cortada, com a fita de borda e usinagem, né, de fundo em alguns casos, e poder terminar isso na marcenaria de forma agilizada. Ou ele planeja, né, todas as peças do móvel antes e recebe também até as frentes de gaveta, fundos, né, tudo cortadinho já no tamanho pronto para ele, vamos dizer, fazer a montagem, ou se não tiver a usinagem, né, ele vai fazer a furação ali de forma bem facilitada e montar na oficina dele. Então, tem várias formas de você trabalhar. Tem gente que só pede corte, por exemplo, né? Ele não pede nem fita de borda. Só que já é um adianto para ele na marcenaria, né? Porque ele estoca isso de forma mais fácil e tal. E é válido para todo tipo de marceneiro. Pergunto, não sei se pelos acessos aí do Corte Cloud você tem como ter o perfil, né, dos marceneiros que utilizam isso. Sim. Hoje nós temos, predominantemente, né, no Corte Cloud, nós temos aí 38%, se não me engano, dos nossos usuários são marceneiros. Aí tem 15% de projetistas, né, devido ao HelloMob, né, que é o nosso sistema de projetos 3D lá no SketchUp, onde você pode fazer o projeto da cozinha, do quarto e tal. O projetista está crescendo muito também, né? Então, isso é bom até para o marceneiro, porque o projetista, ele se encarrega de fazer uma venda um pouco mais detalhada, né? Não é só um desenho do móvel. O projetista, ele tem conhecimento em fazer os recursos corretos, deixar ali uma folga, né, porque a parede está fora de esquadro, tem um ponto de água, um ponto de luz, etc. Então, essa interação entre os dois profissionais é bem interessante, né? Então, somando ali projetista e marceneiro, a gente chega quase a 70% da nossa base de usuários, né? Então, esses dois perfis são bem fortes no Corte Cloud. Tem alguns arquitetos, né, que também têm marcenaria, estão dentro da plataforma, são minoria, né? E tem um movimento ali de faça você mesmo, né? Os consumidores que estão, em alguns casos, algumas lojas, isso já é aceito, né? Mas na maioria do país, o profissional moveleiro, né? O marceneiro ainda é quem movimenta esse mercado, né? Nas grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio, Curitiba, tal, isso já está aparecendo, mas ainda é tímido, né? Então, marceneiro, projetista, alguns arquitetos aí compõem a maioria da base de usuários, né, do Corte Cloud, e também quem terceiriza nas lojas da Gemad. E tamanho, dá para saber ou pelo perfil ali, pelo cadastro, não dá? Tamanho Não, de ele marcenaria. informa, né? Quando o profissional entra, ele informa o perfil dele, né? E daí isso aparece até para o vendedor da loja, né? Quando ele vai solicitar um vínculo ali na loja, aparece o perfil dele, para ele saber com quem que ele está falando, né? E daí tem de tudo, pequeno, médio, grande. Ah, sim, tem de todos os tamanhos, né? Tem marcenarias pequenas, né? Quem não quer investir em maquinário, por exemplo, nós temos muitas pessoas empreendendo, né, em marcenaria. Até tem um parceiro nosso interessante, que é a D3 Decor, né? Que eles fazem cursos de capacitação para o cenário, para todo mundo que quer empreender em marcenaria, né? E esse público chega muito forte nas revendas, né? Porque eles obtêm o conhecimento e querem empreender, querem montar um negócio, né? Ou pessoas que se juntam com marceneiros, né? E começam a trabalhar ali.
Então, tem desde o pequenininho até os marceneiros mais estabelecidos no mercado, né, que já tem seu maquinário, que já tem sua produção. Esses normalmente utilizam tiras, né, eles utilizam tiras full, porque é muito mais fácil receber a tira já na largura e continuar o corte nas suas máquinas, né? Então, depende o tamanho ali determina talvez o tipo de terceirização que ele vai usar. Né? Entendi. E em tempos como o de hoje, você acha que tudo isso vale? Como é que vocês estão vendo os marceneiros utilizarem, né, os serviços, essa combinação? Como que eles estão tirando proveito de tudo isso? Certo. Bom, até a gente está fazendo uma pesquisa agora, né? Encerrou hoje aí a nossa pesquisa e semana que vem até vai ter live no nosso canal falando do cenário do profissional moveleiro nesse período de pandemia, né? Mas o perfil ele vai utilizar de diferentes artefatos, né? E esse cenário agora ele tá propiciando vamos dizer assim, alguns tiveram que dispensar marceneiros, né? Dispensar ajudantes, então está servindo muito para esse pessoal. A gente está percebendo um aumento nessa demanda, né? Só que uma coisa que a gente está percebendo também é que o mercado está segurando um pouco os pedidos, né? Então, o pessoal está orçando bastante, só que não fecham, né? E o que a gente vê é que quem está recorrendo à terceirização está com o prazo um pouco apertado, né? Então, a pessoa que não terceirizava antes pode começar a terceirizar porque o cliente, ele, sei lá, liberou a quarentena lá, ou o prédio dele está permitindo o prestador de serviço, né? Então ele pode agora fazer a montagem. O cliente quer rápido, né? Então a terceirização é importante nesse momento. Inclusive a gente viu nessa pesquisa que a gente está fazendo que alguns começaram a terceirizar por conta da pandemia, né? Eles não terceirizavam antes, declararam ali, não, eu comecei agora a terceirizar porque esse cenário se estabeleceu e a terceirização está fazendo sentido para mim, né? Então, assim, a gente percebe uma crescente, sim, né? E talvez esperamos aí que isso vai se intensificar nos próximos meses, né? Até a quantidade de cadastros no Corte Cloud está crescendo bastante, né? Ela vem desde a primeira semana de quarentena, ali, ela vem crescendo, né? O que então tá propiciando isso para a gente, né? Esse cenário favorável. Então, fala um pouquinho da perspectiva. Você já comentou aí que vocês já sentiram o movimento, né? Tudo isso via o acesso, né, do Corte Cloud ali que vocês têm essa noção. Vocês acham mesmo que tem uma demanda reprimida ou postergada, né, de projetos e que vai acabar tendo um pico aí na volta e na retomada e o marceneiro vai precisar se virar, né, para não atrasar ou para continuar podendo prospectar, né? Exato. Uma coisa que a gente está vendo, né? Eles declaram que a inadimplência, uma coisa que a gente achava que ia acontecer, né, aqui na Serra Bits, era que a inadimplência ficaria alta, né? Só que, na verdade, não. Na pesquisa, a gente viu que a inadimplência está baixa, né? Só que os projetos também não estão sendo fechados, né? Então, o mercado não está comprando. Não é que ele está deixando de pagar, né? É que o cliente não está comprando, não está fechando o serviço. Outra coisa interessante que está aparecendo para a gente, depois a gente vai trazer esses dados detalhados. Isso quebra o fluxo, né, Gustavo? Para o marceneiro, isso quebra o fluxo, né? Ele está esperando entrar de um projeto e outro e pagar as contas e, de repente, né, dá esse furo no meio, essa pausa. Exato. Então isso está prejudicando bastante o mercado, né? Uma coisa que a gente viu também é que a gente achou que a demanda de imóveis, né, por ele ser um bem assim não essencial, iria zerar, né? A gente achava que ia acabar essa demanda, mas não, né? Muitos marceneiros estão conseguindo fechar serviços em meio à pandemia, né? Depois tem um dado aí bem interessante que a gente vai trazer na nossa live aí, mas o mercado não está parado, né? Ele está conseguindo girar menos, né? Mas os marceneiros estão fechando alguma coisa, e quem está fechando normalmente vai terceirizar nesse período aí, tá? Então, assim, é um pouco cedo até para dizer, né, que para onde o mercado vai, mas a gente percebeu que o profissional moveleiro teve uma digitalização forçada, né, nesse período. Então, tudo que a gente vinha pregando antes, tal, agora potencializou, porque todo mundo está trancado dentro de casa, né, tendo que fazer tudo digitalmente. E quem tem dinheiro também acha que é o momento de aproveitar e fazer as coisas, né?
Então, claro, a gente teve uma redução do fluxo de dinheiro aí no mercado, mas quem tem dinheiro vai querer negociar e vai querer fechar e, né, e fazer o que estava pendente aí logo até para aproveitar isso. Né? Eu nunca esqueço, aqui em casa, quando na outra crise de 2014, a gente estava construindo no auge da crise. A gente teve muitos benefícios por causa disso. Sim. Então, o pessoal também vai aproveitar, né? Bom, Gustavo, sobre essa questão da combinação da produção interna com a terceirização, você tem mais algum ponto? Porque tem várias perguntas aqui que surgem também não relacionadas diretamente a esse tema e que eu queria aproveitar o teu conhecimento, essa tua visão do Brasil todo, né, por conhecer as boas práticas aí para a gente perguntar. Você quer acrescentar alguma coisa? Bom, o que eu recomendaria, né, principalmente as lojas da Gemad estão muito fortes na questão de usinagem, né? Então, assim, mesmo se você não for fazer todas as suas peças furadinhas lá, com toda a gaveta, as prateleiras, né, você pode fazer, por exemplo, as tiras, né, usinadas com fundo. Isso já agiliza um monte para você não precisar fazer na sua tupia, lá na marcenaria, ou na sua esquadrejadeira, né? Então, é um tempo de setup que você tem ali, que você pode evitar na terceirização, né? Então, assim, pela Gemad ter investido bastante nisso, eu recomendo fortemente, né, que você, profissional moveleiro, se utilize dessa facilidade, né? E se você acha que é muito caro, né, que não funciona para você, né, antes de fazer um teste, antes de conversar com o seu vendedor, de ir lá visitar a produção da loja, né, para ver como isso é feito, muitos marceneiros não conhecem, né, eles falam que não funciona, só que também o vendedor nunca mostrou como a máquina trabalha e ele também nunca foi lá e viu, né, que o negócio realmente é preciso, é milimétrico, né? Então, assim, é uma excelente oportunidade para você aproveitar do serviço, não só da terceirização como um todo, mas da usinagem especificamente, né? É um processo que vai agregar muito tempo, vai te economizar muito tempo, né? E as lojas da Gemad estão preparadas aí para fazer isso para você, né? Então, é a dica que eu daria agora, né, para você economizar ainda mais, agilizar ainda mais seus processos. Combinando, né? Pode ser tudo furado, cortado lá com um rasguinho de fundo, ou pode ser as tiras, por exemplo, que vai te agilizar sim. Bom, legal você lembrar disso, Gustavo. A gente tem investido muito, né, em tecnologia de ponta aí nos nossos centros de serviço. A usinagem ganhou destaque, né, nos últimos anos. Hoje, eu acho que o investimento aí está na faixa de 15 milhões, né, no geral, nos nossos centros de serviço. É totalmente focado para o marceneiro, né, para aproveitar, tirar total proveito disso. Né? E eu queria que você nos dissesse, assim, sobre a usinagem, como que ele pode utilizar, né? Tá lá, né? Todo esse arsenal à disposição dele, tem essa questão da combinação que você falou, mas como que normalmente o pessoal vem utilizando? Uhum. O mais comum, por exemplo, são furações em portas, né? O primeiro passo da usinagem é fazer o furo da porta, que é normalmente na furadeira de bancada que o marceneiro faz na marcenaria, né? E toda hora tem que ficar ajustando. Você fura as pontas da porta ali que são mais fáceis, né? Aí o furo do meio, você tem que ficar calculando, né? Dividindo ali certinho os furos, isso dá trabalho. Então, esse é o primeiro passo. Normalmente o marceneiro começa furando por aí. E é uma boa oportunidade, né, para o vendedor já oferecer o rasgo também, já oferecer o rebaixo, oferecer furação de cavilha, né? Cavilha agiliza muito na hora da montagem, porque ela não fixa uma peça na outra, mas ela alinha, né? Então, você alinhou com a cavilha, parafusa depois, é muito prático para o marceneiro. Então, eu recomendo começar com furação de dobradiça, rasgos de fundo, né, em tiras, e depois você pode partir uma furação de cavilha, parafuso, né? E até dispositivos de montagem. Muitos não utilizam ainda VB, minifix, né? Mas são opções que o mercado tem e que eu recomendo também você experimentar nesse momento. Agiliza bastante a produção, né? Então, assim, pode ser gradativo, recomendo até que seja gradativo. O forte tem, né, o corte ele já está bem estabelecido, a borda também, porque ela é um complicador também, né, principalmente aí na qualidade do acabamento. Agora, a questão da furação, já avançou, já é uma realidade no Brasil. Eu sei que a gente já fala há mais de 20 anos em fazer a furação terceirizada, né? Como é que está isso? Bom, deixa eu passar. Agora eu vou passar um dado assim, do início da nossa empresa, né? 2016 lá, nós tínhamos 3 centrais de serviço
3 aqui, que faziam furação e usinagem com máquinas automáticas, né? Então, ou seja, ele tinha um centro de furação, um centro de usinagem que fazia lá o furo, né? Então, isso em 2016 nós passamos de 3 para hoje, se não me engano, são 63 ou 66, eu não lembro, né? Então, assim, em 4 anos, o número de centros de usinagem, de centros de furação vendidos pelos fabricantes por conta do Corte Cloud, né, aumentou bastante, sabe? Então, a gente gostaria que isso fosse, assim, 120 hoje, né, que seria metade da nossa... A gente tem 226 centrais de serviço implantadas, né? A gente queria que fosse mais, né? Mas se você comparar com o passado, né, isso aumentou exorbitantemente, né? Então, assim, ainda tem muito caminho pela frente, né? Ainda tem muito caminho para lojas prestarem o serviço completo de furação e usinagem, né? Só que a Gemad, inclusive, fez um investimento grande em várias, né? Várias lojas que compraram centro de furação, centro de usinagem, né? E estão prestando esse serviço para o profissional. Então, assim, até eu diria que o percentual da Gemad é maior, né, do que esses 60% aí, mais lojas fazem furação e usinagem na rede do que no mercado como um todo, né? Então, E você saberia dizer? E você saberia dizer o porquê? Você acha que é o profissional buscando mais praticidade, confiando mais no centro de serviço da revenda, ou é a questão da qualidade mesmo? Que furo é outra coisa que impacta, né, na qualidade da entrega ali do móvel, né? Você pega ali, eu acho que é uma combinação de coisas, né? Tem uma frasezinha que é 1 milímetro em furação é 1 quilômetro, né? Porque você tem uma diferença grande no móvel, fica feio, fica com dentes lá e tal, né? E as máquinas proporcionam essa precisão, né? Então, o que você teria que ter com gabarito ali na marcenaria, né? A máquina ela faz em segundos para você. Então, assim, agilidade eu diria que é o primeiro fator, né? Agilidade e precisão, né? São os dois primeiros fatores, tá? E segundo, eu acho que os vendedores estão fazendo um bom trabalho. Até a gente tem um curso na Serrabist, é um curso de VTS, né? Vendedor Técnico de Serviço. Inclusive a Gemac participou em peso já desse curso aí. Onde os vendedores, a gente explica para eles como funciona o funil de vendas, né? Se o marceneiro não for à produção, é muito difícil dele confiar nesse processo. Vamos imaginar a mentalidade de um marceneiro que trabalhou com madeira maciça, lá 20, 30 anos atrás. Depois ele foi para o compensado e fórmica, depois ele foi para o MDF, né? E em todas essas transições, o que nunca mudou foi o fato dele processar o material, dele cortar, dele trabalhar, né? Então você chega e fala para ele assim, não, agora você pode fazer o corte, a fita, a furação, tudo comigo aqui, e vai dar certo, né? O marceneiro, se eu fosse marceneiro e tivesse toda essa experiência de 40 anos, eu ia pensar assim, não dá certo, né? Então, os vendedores estão fazendo um bom trabalho, né? Levando o marceneiro à produção, mostrando para ele, explicando como é que funciona, não forçando a barra também, né? Porque se o cara não quer fazer, paciência, né? Deixa ele, no momento que ele achar, né, ele vai vir. Né? Então, assim, o vendedor ele tem um papel importante nisso de explicar como é que funciona o processo, passar essa confiança, sabe? Então, acho que isso, né, a Gemad tem feito muito bem e é por isso que está tendo essa tração de vendas de furação e usinagem também, tá? Gustavo, falando em objeções, né? A gente tem muito marceneiro que reclama do aproveitamento da chapa. Ele acha que ele fazendo manualmente, ele consegue dar conta muito melhor do que um programa. O que vocês podem dizer sobre isso? Vamos lá. Se você pegar e girar as peças, né, realmente, na mão você consegue encaixar as peças ali de um jeito que seja muito mais bem aproveitado, né? O problema é que na produção, né, o operador lá de corte, né, seja na Gemad Salvador, lá em Natal, lá em Curitiba, lá em Porto Alegre, né, eles cortam 100 chapas por dia, né, 50, 80 chapas por dia, é um volume grande. E quanto mais compactado o plano de corte, mais atenção o operador tem que ter. Então, a probabilidade de erro aumenta, né, além do tempo de corte aumentar também. Então, imagina assim, se eu tenho lá, imagina que você vai recortar com uma tesoura, né, uma folha de papel ao meio. Então, você pega ali a tesoura e corta facilmente, é rápido, né? Agora, se você for quadricular a folha inteira e ter que recortar com a tesoura, vai demorar muito mais, né? Você vai ter que ter atenção ali de recortar na linha certinho, né? É mais ou menos isso que o operador da seccionadora tem que fazer. E quanto mais encaixado o plano de corte, né,
mais atenção ele tem que ter, mais chance dele girar uma peça, dele cortar errado, tá? Então, as centrais, elas optam por um meio termo ali entre aproveitamento de chapa e facilidade e tempo de produção, né? Então, eu garanto que esse marceneiro que ele quer cortar tudo no melhor aproveitamento possível, ele também não quer receber esse serviço em 10 dias, né? Só que se a gente for aproveitar da melhor forma, né, o prazo ele aumenta muito, né? Então, a gente procura obter um balanço entre facilidade de corte, tempo de produção, né, e aproveitamento de chapa. Esse é o eterno binômio aí que a gente tem que seguir, tá? Então, às vezes, sim, o marceneiro ele consegue fazer melhor. Só que ele mesmo ali vai ter trabalho para cortar aquilo manualmente, né? O que o operador da seccionadora ali é prejudicial para ele pensar nessa complexidade, tá? Bom, a gente está quase chegando ao fim. Aqui a ideia é que a gente tenha lives bem objetivas, curtas, né, e que contribuam mesmo com dicas bem diretas. Tem gente perguntando sobre quando vai ter o Corte Cloud, né, na sua loja Gemad. A gente vai responder ali cada uma dessas pessoas. É um processo, né? A gente vem num processo crescente de adesão ao Corte Cloud, então, se não está hoje, provavelmente aí nos próximos meses estará, né, porque vem crescendo isso muito rapidamente. Então, a gente já responde depois ali o time, né, o tempo de cada loja. Bom, para finalizar aqui, diz para a gente o corte de limpeza, né? Geralmente é importante aí no processo do corte, mas por quê? É que daí a gente finaliza aqui e cumpre o tempo que a gente se comprometeu. Sim. Bom, imagina que você tem uma chapa que sai lá do fabricante, né, da indústria, chega lá na loja e na loja ela sofre vários manuseios. Ela sai do caminhão com a empilhadeira, vai para o porta-pallet, do porta-pallet ela vai para o carrinho que vai lá para frente da seccionadora ela bate, ela encosta, né? E imagina quantas vezes essa bordinha da chapa pode ter sido arranhada, pode ter sido apoiada num, sei lá, num pedacinho de toco, o chão mesmo pode ter riscado a chapa quando ela é apoiada no chão. Então, se você cortar ali, imagina que essa borda da chapa vira uma frente de gaveta depois. Como que ela vai estar? Ela vai estar toda pipocada, né? Então, é importante a serra passar ali para ter o corte perfeito e só depois você começar a tirar as peças, né? Então, tipo assim, que nem você vai fazer um bolo ali, uma forma, né? Fica aquela bordinha para fora que você tem que aparar ela. É tipo isso, né? O corte de limpeza. Detalhe, né? Mas que faz muita diferença. Exato, né? Então, é essencial para você obter qualidade nas peças, né? A limpeza ali, o corte ficar perfeitinho, a linha ficar perfeita. E também esquadro, né? Se você não tiver o corte de limpeza, a chapa pode estar um pouquinho fora de esquadro, você vai ter peças tortas no fim do processo, né? Então, esses dois motivos são os mais importantes aí para a gente poder ter um corte de limpeza, para a gente poder ter qualidade no corte, né? E isso impacta em todo o processo. Imagina, se você tiver uma peça torta, você vai colar a fita e vai chegar na máquina de furação torta. Aí a furação vai ficar torta também. Então o corte ele é essencial, né? Ele é o começo do processo e precisa ter sim a limpeza, né, para garantir isso. O único lugar que a gente não recomenda corte de limpeza é se o marceneiro vai transportar a chapa, né? Tipo, ele vai cortar ali em 3 partes, cortar no meio, para ele levar no carro dele, beleza, né? Aí não precisa ter limpeza porque ele vai fazer isso na marcenaria. Mas no resto, sim, limpeza essencial. Bom, Gustavo, obrigada por partilhar teu conhecimento, alguns dados. Qual é o horário da live que vai falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa aí que levantou nesse momento, o momento do marceneiro, né? Que é tão importante depois eles entenderem o todo, né? De como está o Brasil, de como está a marcenaria. A gente não sabe se vai fazer segunda ou terça-feira ainda, né? Mas provavelmente vai ser às 6h30, 7 horas da noite. Lá no nosso canal do YouTube vai ter o lembretezinho ali, né? Mas é só você acessar ali. Inclusive, se você não se inscreveu no canal do YouTube da Serra Beats, né? Inscreve lá que você vai ser lembrado dos nossos conteúdos. Mas vai ser o segunda ou terça. Inclusive, hoje a gente já vai colocar lá, a gente já vai decidir e a live vai ficar lá agendada, né? Para você poder conferir. Mas vai ser bem legal, né? Vamos trazer os dados aí com mais detalhes. Eu também fiquei curiosa. Bom, obrigada, Gustavo. Aos marceneiros que participaram aqui, a gente espera que o bate-papo tenha gerado reflexão, né, em como aproveitar melhor esse momento
em todos esses centros de serviço disponibilizados para vocês, né? A Gemad tem investido, como a gente já comentou na live. Eu queria que vocês vissem um trechinho de um vídeo agora. É um vídeo que está lá no nosso canal, completo, sobre os serviços da Gemad, mas eu queria um trechinho só do nosso sócio, né, o João Leonardo, falando sobre o porquê que a Gemad resolveu investir nisso, né? A gente já está aí cerca de 20 anos com centros de serviços e nesse desenvolvimento aí de uma produção, extensão da marcenaria, né? Nosso objetivo só é esse, né? Que tenha uma extensão da marcenaria, que ela possa contar com isso lá. Então, vou colocar o trechinho do vídeo aqui para a gente finalizar, e eu volto só para anunciar as próximas lives, ok? Foi inserida essa cultura no Brasil, a gente abraçou isso aí e a gente achou que através desse modelo de centro de serviço a gente está dando uma ajuda para o nosso cliente. Por quê? Porque você pouparia ele de fazer um investimento grande em maquinário. Então a gente poderia vender a peça para ele, o material para ele, beneficiar ele fazendo os cortes e a colagem e fazendo ele não ter que fazer esse investimento pesado em capital. Então seria uma forma de ele já jogar o custo do produto acabado para o cliente, de certa forma até ajudando o marceneiro a se proteger melhor, não fazer um grande investimento e depois não sofrer um percalço. Então a gente começou lá com 2 maquininhas há 10 anos atrás, hoje a estrutura é bem diferente e a gente colocou outras máquinas e foi passando de um processo onde você fazia tudo manual, numa ficha, para hoje você ter um aplicativo que o cliente faz login e passa toda a lista de materiais que ele precisa para nós, de peças. Esse aplicativo, ou enfim, ele pode vir à loja também, fazer diretamente para o nosso vendedor, e esse sistema, esse aplicativo já está interligado com as nossas máquinas, passa direto para uma seccionadora com pinça, que já faz a movimentação da chapa dentro da máquina, tendo um corte milimétrico e depois seguindo o processo como um todo até você fechar as peças e estar fazendo a entrega novamente para o cliente. Mas basicamente a gente fez todo esse investimento pensando em facilitar a vida do nosso cliente, a vida do marceneiro. Isso aí. Finalizando aqui, semana que vem, a gente já tem encontro marcado, né? Na terça-feira a gente tem com Arauco, muito inspiracional, com Alexandre Romero, às 17 horas. E na sexta-feira, com a Silvana Fioravante, que é uma consultora, e ela vai falar de como prospectar a partir do pós-venda, né? Que eu acho que é um bom momento agora para aproveite. Muito obrigada pela participação e até terça. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Até mais para todos. Obrigada de novo, Gustavo. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau.